A meados do século XIX, o fim anunciado do ciclo da laranja levou a sociedade promotora da agricultura miquelense a procurar soluções para a crise que se adivinhava. O final desse comércio, que enriqueceu muitas famílias, teve várias causas, e não apenas a destruição dos laranjais devido à praga da Icéria. Uma delas estava relacionada com os novos meios de transporte, barcos a vapor e comboios, pelo que havia que criar alternativas fáceis de produzir e de exportar. Foi assim que se divulgaram outras culturas, como a do chá, do ananás e do tabaco. Durante a primeira metade do século XIX, a cultura do tabaco estivera proibida, havendo, no entanto, quem fizesse pequenas plantações clandestinas. Embora haja notícia de produção anterior de cigarros por métodos artesanais, a fábrica de tabaco miquelense foi a primeira autorizada a laborar em 1866. Nos Açores, a devoção ao Espírito Santo tem a idade do povoamento das ilhas. O Senhor Santo Cristo dos Milagres é um culto que se difundiu a partir dos finais do século XVII. O milho foi, desde há mais de 400 anos, o principal alimento dos pobres, partilhando muitas vezes com feijão e abóboras o terreno em que era cultivado, tal como faziam os índios mexicanos. É, pois, um pouco da história deste povo que uma bandeira do divino, uma imagem do Senhor ou uma boneca de folhedo de milho simbolizam. Quanto à magnífica beleza dos trabalhos em dente ou osso de cachalote, trata-se de pura arte, que só mãos privilegiadas conseguem desenhar, muitas vezes lembrando cenas das aventuras da caça à baleia. O dia mais famoso da história de Vila Franca do Campo é também a noite mais trágica da história dos Açores. Os montes que rodeavam aquela que foi até então a capital da ilha eram constituídos por um solo frágil, geologicamente muito novo. Na noite de 22 de outubro de 1522, um forte tremor de terra provocou a derrocada de 2 deles, que tombaram sobre a vila, destruindo-a na sua maior parte. Mas Vila Franca depressa renasceu. Talvez nenhuma outra urbe no mundo possa considerar-se tão renascentista como ela. Porque foi duplamente. O seu renascimento aconteceu em plena época do Renascimento. É essa a causa provável de ser Vila Franca do Campo uma das mais belas entre todas as vilas e cidades dos Açores, guardadas desde o alto pela Senhora da Paz na sua ermida e com um formoso ilhéu a servir de sentinela marítima. É sobretudo notável o conjunto que envolve a matriz de São Miguel Arcanjo, destacando-se a Igreja da Misericórdia, o edifício da Câmara Municipal, que tem à sua frente a estátua do fundador Gonçalo Vaz Botelho, natural de Vila Franca de Xira, e o jardim público de que consta um secular dragoeiro plantado a 6 de outubro de 1862, o dia em que se casou o rei Dom Luís. Apesar de originário do norte da Índia, o nome do chá, dito assim no dialeto de Fujian, sendo té no mandarino, está associado à China, mesmo no que se refere à classificação científica, Camellia sinensis.
Tendo sido introduzido em São Miguel no século XIX, a fábrica da Gorriana foi a única que se manteve até hoje em elaboração constante, sendo também a mais famosa. O chá está ligado ao progresso da navegação marítima devido à rivalidade entre holandeses e ingleses que disputavam o seu comércio. Para definir a sensação de tranquilidade e de paz associada a esta bebida, talvez nada melhor que um poema à maneira chinesa. A minha amada repousa à sombra do tamarinho. A visão do seu corpo sobre a relva pacífica, como o chá no açafate. As vacas são com frequência companheiras de viagem nas estradas de São Miguel e são também a maior riqueza da ilha, produzindo um leite que ainda tem o sabor da liberdade em que vivem, alimentando sobretudo da erva abundante das pastagens. Furnas, mais uma obra-prima dos vulcões e da persistência do verde no sol fertilizado pelas suas cinzas. As sulfataras, popularmente ditas caldeiras, apavoraram os povoadores, que julgaram ver nelas uma entrada para o inferno, de tal modo que a mais arrepiante de todas é também conhecida por um dos nomes atribuídos ao diabo, a caldeira de Pero Botelho. Desfeito este mito, ainda persistiu a crença de que os fumos do enxofre podiam ser mortais para as aves e causar graves danos em outros animais e nas pessoas. Depois até passaram a ser usadas para cozer maçarocas de milho ou descascar os vimos de fazer cestos, peças de mobiliário ou artefactos ornamentais. Aproveitando a terra quente à volta das caldeiras, junto à lagoa, fazem-se os famosos cozidos das furnas, dos quais os mais comuns são o cozido à portuguesa e o de bacalhau. Curiosamente, nos primórdios do povoamento, e por não haver barro para fazer panelas, a carne posta dentro da pele do próprio animal ou de uma cabaça era muitas vezes cozinhada numa cova que fora aquecida com uma fogueira. A última erupção vulcânica nas Furnas aconteceu em 1630, tendo provocado alguns mortos na costa sul e feito secar uma pequena lagoa cujo sítio onde se encontrava passou a ser conhecida por Lagoa Seca. Mas as marcas desta atribulada história geológica são hoje desfrutadas por muitas pessoas, que além dos cozidos no chão escaldante, podem banhar-se ao lado de belos campos de inhame, numa poça de água quente que já ganhou o nome de telenovela brasileira, ou nadar numa piscina para onde foi canalizada parte dessa mesma água num dos jardins mais belos da Europa, ou simplesmente encher uma cafeteira ou um tacho numa bica ao pé de casa e poupar na energia elétrica ou no gás do fogão. Com frequência, quem vai de passeio às Furnas, com a intenção de comer um cozido nas caldeiras, aproveita a espera de 5 a 7 horas de cozedura para ir tomar banho na Ribeira Quente. A estrada que conduz a esta povoação à beira-mar é uma das mais belas dos Açores. Os 8 km do percurso são feitos no meio de uma vegetação luxuriante que cobre montes, outeiros e ravinas, com cascatas de água férrea a brotarem aqui e ali à direita do caminho.
A povoação da Ribeira Quente tem o nome da ribeira que a atravessa e que nasce no sítio das Águas Quentes, o tal que popularmente trocou este nome por um de telenovela brasileira. O espaço da aldeia entre montanhas e mar é tão exíguo que algumas ruelas onde duas pessoas mal podem caminhar lado a lado fazem lembrar um bairro árabe. A praia fica sob majestosas escarpas e a poucos metros da terra pode ver-se o borbulhar da água de sulfataras submersas. Entre os vários jardins das Furnas, destaca-se o do Hotel Terra Nostra, começado por Thomas Eckling, que, tendo vindo da América refugiar-se nesta ilha por razões políticas, acabou por ser o primeiro cônsul dos Estados Unidos em São Miguel, onde deixou uma descendência de gente ilustre e culta. O jardim ou parque do Hotel Terra Nostra é um dos melhores exemplos do interesse por jardins exóticos que surgiu em São Miguel durante o século XIX. É nele que existe a piscina que aproveita a água quente natural no meio de uma vegetação esplendorosa, na qual estão representados todos os continentes, bem como as diferentes zonas de clima, exceto as polares. Pode apreciar-se tanto os magníficos fetos descendentes diretos das primeiras plantas com porte arbóreo que houve na Terra, como enormes araucárias ou várias espécies de delicadas camélias e azáleas. Nas Furnas há uma das maiores concentrações do mundo de águas termais e mineromedicinais. Mal aproveitadas há muitos anos, tem vindo a crescer o interesse oficial e mesmo particular do seu uso para alívio de algumas enfermidades da pele ou gastrointestinais. Quem pense que o fascínio de São Miguel acaba nas Furnas, engana-se, porque há ainda o Nordeste. Aqui começou a ser construída a ilha, há cerca de 1 milhão de anos. Essa antiguidade nota-se no tipo de relevo mais desgastado do que na maior parte de São Miguel e mais majestoso também. Os montes sobem mais alto e o mar parece mais longe, mesmo quando visto das pontas da madrugada do sossego. Subindo ao mirador da Tronqueira, na zona onde vive o Priolo, uma ave única no mundo, a paisagem é tão grandiosa que chega a ser assustadora, no meio de um silêncio que é difícil profanar voluntariamente. Com um pouco de imaginação, quase pode ouvir-se a música de Sibelius no violino de Ginette Neveu, ou Edith Piaf a chorar, cantando o seu amado campeão Marcel Cerdan. Marcel e Ginette, tal como o irmão desta, o pianista Jean-Paul Neveu, morreram no desastre da aviação do Pico da Vara, no outono de 1949. Mas o Nordeste fala sobretudo de vida, e já recebeu o título, que sem dúvida continua a merecer, de Concelho mais florido de Portugal. Será que só as pessoas de bons sentimentos gostam de flores e as cuidam, ou as flores também moldam a sensibilidade humana?
O Nordeste é a distância que a beleza e a amizade compensam. Foi aqui que chegaram os primeiros povoadores, vindos de Santa Maria, que lhe fica em frente e pode avistar-se muito nítida nos dias claros. E aqui nasceu a primeira vida humana em São Miguel. Chamaram-lhe apenas povoação, porque outras não havia. Depois foi conhecida por Povoação Velha, mas o nome de batismo é o único que usa agora. A religiosidade dos miguelenses tem fama de ser triste e fatalista. Talvez o seja por vezes, quando a roda da vida desatina. Por isso, há a devoção ao Espírito Santo, ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, a Deus, que é Pai, ou a muitos dos seus santos ou dos seus anjos. Mas assistir à festa do Senhor Santo Cristo é ter a certeza de que a fé deste povo vive da esperança e comunga da alegria.